Estamos já ao vivo. Por o título, né? Ai, eu devia ter posto o título antes. Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Tinha que ter posto. Tô te esperando. Henrique. O Wander não sabe como entrar na live. Meu Deus, eu já tô na live aqui. Eu já tô aqui na live, agora ele não sabe como entrar. Ele tem que seguir, né? Eu espero que ele acesse aqui e siga. Pô, gente, ele tá me perguntando lá no WhatsApp, eu tô aqui já. E agora? Como é que faz? Eu já vou embora, olha lá. Vem pra cá. Não dá pra entrar pelo computador. Gente, ele nunca fez live no Instagram. Eu acabei de dizer que dá pra entrar pelo computador. Só um pouquinho, eu vou baixar aqui só pra responder lá, mas eu espero que continue aqui. Não continua. Não dá. E agora? Respondendo pra ele, meu Deus do céu. Por que ele não fala antes, né? Tô dizendo pra ele aqui que pelo computador não dá para entrar. Tô tendo que responder para ele agora, gente. Ele não tá aqui ainda. Tem que acessar pelo... Ai, meu Deus. Pelas lives. Espero que ele saiba onde que é também, né? Vê lá, pinguim de geladeira. Puxa vida. Eu achei que soubesse fazer tudo, né? Daí a gente nem... Porque a pessoa não pergunta nada. Então, você nem fala nada. Só que a pessoa sabe. Eu não sei se já é horário. É horário. Se eu te vir aqui, eu convido... Você aceita. Eu acho que é isso, né, gente? Vamos ver se... fica aparecendo muita coisa aqui. Bom, não vamos ficar tensos, certo? Entrou. Tá aí ele já. Tá aí. Então agora você tem que... Peraí que eu vou te apresentar primeiro, tá? Já vou te convidar. Vamos lá que eu vou fazer a apresentação que eu preparei aqui. Então, essa live aqui, eu esqueci de colocar o título, mas é uma live, eu já te aceito aqui, Wander. É uma live do Pinguim, né? É o Sala Pinguim, é uma live de artes visuais, tá? O assunto, né? Da live. Então, o artista pesquisador é o Wanderson Barbieri Mosco, Wander Barbieri, como ele assina. Ele ministra aqui oficina de arte política no Brasil, muito interessante, depois ele vai falar sobre isso também. Ele é mestre formado pelo programa de mestrado profissional em artes da Universidade Estadual do Paraná, campus de Curitiba 2, graduado em licenciatura em artes visuais pela Unespar, FAP é a mesma, né, faculdade, e em sistemas de informação pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Está tudo bem com o som? Só alguém diz se está bem com o som? Nunca ninguém responde quando eu pergunto isso, eu sou impressionante. Ele fez uma conferência, alguém diz, tá bom o som? Fez uma conferência sobre o evento Palco Giratório do Sesc. A gente vai falar sobre isso, tá? Então agora eu vou botar o Wander aqui. Deixa eu ver aqui. Então já te chamei aí, Wander, vem aqui. Eu acho que dá inclusive para...
Tá entrando, né? Deixa eu ver se o teu som tá bom. Fala aí. Testando. Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. O que é o som que tá mais alto? Será o meu ou o teu? Para mim tá bem bom o seu, assim, tá bem, tipo, numa Pra mim altura também. boa. Acho que eu tenho que ir um pouco mais longe aqui. Bom, então, talvez eu tenha aqui. Bom, depois eu vejo. Então tá. Wander, eu queria que você começasse, então, falando sobre. Aqui. Sobre o ano de 2017, quando teve essa. Você fez uma pesquisa sobre isso, né? O evento Palco Giratório, é isso? Foi? Isso mesmo. Isso. Tá, deu certo, né? Uhum. Então eu queria que você falasse, esse aqui, que ele foi em frente ao Museu Nacional de Brasília, teve uma repercussão bem grande, né? Isso. Tá, então eu queria que você falasse sobre essa tua pesquisa, tá? E no que ela se relaciona com aquela exposição também que foi bastante censurada do Queer Museu, né, do Santander, e que ela também foi fechada, né, na época. Você podia falar sobre isso, então? O artista da performance é Maicon K, de Curitiba, né? Então, Isso. enquanto isso, eu vou tentando arrumar aqui, que eu tô achando que eu preciso por mais altura aqui. Mas pode falar. Bom, a minha pesquisa principal foi em torno, então, do DNA de Dan, que é o nome da performance que o Michael K apresentou em Brasília, né? Na época ele estava apresentando pelo palco giratório, como você comentou, né? Mas ele já apresentava ele já fez apresentações dessa performance já em outras ocasiões anteriores e tal, por outros projetos também, né? Ele ganhou, inclusive, na época quando a gente tinha a Funarte, né? Quando a Funarte funcionava bem, assim, ela tinha o prêmio Klaus Viana de dança. Em 2012 foi quando ele recebeu, né, a premiação na época existia essa premiação para você produzir o seu trabalho, né, coisa que Certo. espera que volte, né. E isso foi o que incentivou ele até chegar no ano 2017, onde ele participou diversas vezes de apresentações com a performance dele, né. E aí o meu foco no ano de 2017, por quê? Né? Foi nesse ano em que aconteceu, como você falou, a questão do Queer Museu, que foi um dos mais famosos, né? Que houve uma tentativa de perseguição em cima de artistas, principalmente artistas que trabalhavam com o corpo, e principalmente o corpo nu, né? E principalmente o corpo masculino. Então a gente teve também... Gente, o corpo masculino? Sim. Ah, Houve não um enfoque sabia. muito grande. Ou no corpo masculino, ou no corpo da pessoa trans, né? Que, por vezes, a mulher trans é vista... Oi? Isso é esperado pelo nosso conservadorismo. Mas continua. Sim. E muitas vezes os grupos conservadores, o caso das mulheres trans, né? Trabalho de mulheres trans, foi porque esses corpos são vistos como masculinos, né? Também por uma parcela da sociedade, né? Então, esse ano de 2017, a gente teve eu estudei, assim, ocorreu muitos eventos, né, em que ocorreu tipo de perseguição, tentativas de censura, muita judicialização também dos trabalhos de arte, né. Foi um momento em que parece que houve uma conjunção, né, entre a arte e aquele viés bolsonarista, assim, né, que depois se tornou o que a gente conhece como bolsonarismo hoje, né. Aquele viés de buscar uma tentativa de polemização de alguma coisa que coloque aquele fim do mundo, assim, tipo, a gente tem que acabar com isso, acabou o mundo, né? Tipo, eles usaram muito para se eleger em 2018, né? Então, Eu também li bastante os comentários, justamente, não só dessa exposição, mas eu digo assim, comentários gerais na internet. A gente começou a ver muita agressividade, né? sim, E o ódio ele foi muito... o Bolsonaro começou a aparecer na época que o Temer estava no poder, que começou um monte de coisa a modificar no Brasil, esse conservadorismo, que depois se tornou bolsonarismo, né? Então, você falou que teve outras, além do Queer Museu e dessa performance, Michael K. também. Ele é de Curitiba, por sinal. Então, assim, que teve criminalização também. O que mais que você pode falar sobre isso?
Ou no caso da judicialização, houve uma tentativa, né? Depois isso vai tudo cair por terra, né? Nos anos subsequentes, porque não havia base para isso, a não ser que mudasse a nossa Constituição, né? Nossa Constituição atualmente entende isso como censura, né? Entende vários desses casos como análogos à censura, né? Não vou dizer que a Justiça não chegou a dizer explicitamente a palavra censura, né? Mas em diversos momentos isso foi considerado como uma tentativa de censura, né? Então, os juízes, sim, o sistema judicial foi utilizado no caso, por exemplo, da peça performance Jesus, Rainha do Céu. Houve uma tentativa, tanto que foram emitidos liminares, né, impedindo que a atriz Renata Carvalho representasse de Jesus, né? E ela teve, inclusive, em muitas ocasiões, ela teve que ir munida de documentos legais, assim, para poder se apresentar. Entende? E em muitos casos ela foi impedida mesmo. A justiça, antes mesmo da apresentação, impedia ela de apresentar. Esses são casos que a justiça realmente colocou lá. Isso é quase uma censura. É claro que essas liminares caíram todas, né? Você lembra o nome da Renata Carvalho? Esse trabalho que ela fez? Você lembra o título? Sim, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Isso foi uma mesmo. peça. Mas ela é uma trans? Sim, ela é ou não? Uma mulher trans. Sim. Tá. Então continua. Eu estou fazendo minhas anotações aqui, mas pode continuar, tá aqui. O público está ouvindo, eu também estou. Eu me foquei, principalmente na minha pesquisa, me foquei em quatro principais casos, né, que eu vi proximidades e tal, e até porque no mestrado também. No mestrado eu fiquei mais no DNA de Dan, né, mas a gente também não pode ter uma pesquisa muito abrangente que não dá tempo, né. Eu me foquei principalmente, então, no caso da Renata Carvalho, né, no caso, aí o meu foco principal no DNA de Dan, do Michael K., no Wagner Schwartz também, que foi execrado na internet pelo Labete, né, que é aquela releitura dos bichos da Lygia Clark, que ele fez uma performance, né, em que o corpo... Isso, Wagner Schwartz. Eu sei que escreve. Sim, que daí foi aquele trabalho em que uma criança tocou o pé dele quando estava junto da mãe, né, lá no São Paulo. E aí os grupos, principalmente o grupo MBL, que na época estava muito em voga, né, ele aproveitou a situação para tentar fazer toda uma polêmica em torno, né, do trabalho deles. E aí é onde também outros bolsonaristas apareceram, né, e pegaram rabeira. Na época eles não eram bolsonaristas, né, eles passam a ser depois, né, mas eles pegaram rabeira ali, né. Eles ainda eram as coxinhas, né? Mas continua. Exatamente, eles eram chamados de coxinha na época. Bom, toda essa repercussão, então, vai gerar uma tentativa de judicialização, inclusive do DNA de Dan, né? O Michael K. vai ter que enfrentar a justiça num processo que é aberto contra ele, porque um dos meus focos, assim, existe Brasília, né? Existiu a apresentação de DNA de Dan do Michael K. em Brasília, onde a polícia chegou, né? Ela foi acionada por transeuntes que passavam ali pela Praça Central, esqueci o nome da Praça da República, e aí eles rasgaram o trabalho porque o DNA de Dan, então ele tem uma grande bolha, né, plástica, que é usada para o artista entrar dentro de um espaço, né, entrar dentro de um espaço reservado, dentro do próprio espaço público, né. Ele tem também um produto que ele passa sobre a pele, e aí tem toda uma questão que ele trabalha ali do corpo, do movimento, do trabalho com o invisível, né, do trabalho da relação com o público, né? Então o relacional é muito importante no trabalho dele, né? E nesse trabalho específico. Então tudo isso era muito importante. Uma das coisas menos importantes que havia ali era a nudez, né? Que a nudez ela estava ali apenas para retirar a mise-en-scène do teatro, né? Ela estava ali apenas para que não fosse um personagem, para que fosse o artista mesmo, livre tanto do personagem de mise-en-scène do teatro quanto do personagem que a gente vive no dia a dia, né? Que a gente coloca nossas roupas, então vamos para a rua, a gente está vivendo um personagem, né? Quer ou não, até certo ponto, né? Então ele queria se livrar de tudo isso. Então para isso ele tinha que tirar toda a roupa, ele tinha que colocar esse outro líquido que deformava um pouco visualmente o corpo dele, né? Então visualmente a gente via um corpo que não era exatamente um corpo humano, ali era um corpo humano, claro, mas uma certa película que fazia uma certa deformação visual da pele, do corpo dele, né?
E aí ainda tinha mais a bolha também, que era um convite, né? As pessoas podiam entrar ou não, porque também ele deixava essa coisa do poder ver por fora, poder ver por Isso dentro, palco. né? Palco. Por Sim, isso o título palco acabou assim. exatamente, né? Bom, aí o que aconteceu com esse trabalho, né? Ele foi, depois dessa primeira polêmica em Brasília, ele ganhou visibilidade na internet, ele sofreu muita perseguição, né? A galera, por conta dessas... porque a extrema-direita, ela entendeu esse viés da internet, né? De você colocar informações falsas ali, e aquilo é muito difícil de você negar, né? Então eles fizeram muitas campanhas contra ele na internet, eu analisei os comentários de internet, né, a respeito do trabalho, que desviavam completamente o foco, né, o trabalho perdeu aquele seu intuito inicial, ou aquilo que a gente entende pela arte, né, do trabalho do material, do trabalho, como eu falei, do relativo, né, entre público e artista, e passou a ser realmente no linguajar e na forma como era descrito o trabalho na internet, então passou a ser como foco principal. Eu vou ter que pôr aqui para carregar o celular, porque acabando a bateria. Não, tudo bem, não tem problema. Porque ao vivo é assim mesmo. Ao vivo acontece, né? Deixa eu só ver se eu vou conseguir. Peraí, deixa eu só acertar aqui. Enquanto você arruma, deixa eu fazer uma pergunta aqui que está dentro do que você está falando. Qual que era o teor geral, assim, dos comentários que as pessoas faziam? Do trabalho dele, ou dele, o que é o teor, assim? Era ódio, era muito parecido com o que a gente vê, assim, no bolsonarismo, né? Tipo, era pegar uma informação falsa, ou pegar um detalhe, né? Por exemplo, que nem a questão da nudez, então colocar ali que, tipo, ele estava lá, tinha crianças sentadas de frente para ele, e ele estava aliciando as crianças, falava uma coisa desse gênero, assim, né? Então eles criavam um monte de notícias que não existiam. É isso. E aí sempre aquela polemização, assim, né? Ele está ali porque ele quer destruir a sociedade, está ali porque ele quer destruir a família, né? E aí todo o trabalho religioso dele que tem por trás da pesquisa artística dele foi totalmente ignorado, assim, né? Porque ele tem várias bases místicas, né? Para tentar trabalhar a questão do corpo, transcender o corpo, né? Seja com os orixás, com os quais ele trabalha, né? Na vida pessoal, aí, né? Ou seja pelo trabalho dele xamânico também, né, que ele tem já uma pesquisa xamânica há muitos anos. Então tudo isso era ignorado por completo, né? O fato de que ele estava ali transfigurando o corpo, transfigurando inclusive o espaço público, também era deixado de lado. Para eles o que focava era o que a mídia de extrema-direita colocava, que era essa questão, né, de não, ele está ali porque ele quer infringir a lei, porque ele quer destruir tudo. Então os comentários iam nesse teor, assim, sabe, falando, e se meu filho estivesse ali, porque eu não sei o quê, sabe, a coisa da criança também, que era colocada como, tipo, uma antagonização, né, como se ele estivesse tentando antagonizar, né. Então isso era o foco principal era nesse, como se isso fosse trabalho, entende? Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então, fazer um paralelo aqui dessa coisa dos bolsonaristas, tá? Uhum. Então, eles estão ali, quando tem o artista que está nu, e eles dizem, então, que tem criança olhando, meu Deus, que coisa, né? Está destruindo a família. Mas como será, assim, na tua visão, tá? Que eles relacionam, então, essa visão deles, quando é o artista que está apenas nu, não está acontecendo nada, ele está fazendo um trabalho de arte, ele está nu, e talvez tenha crianças olhando. Por que isso faria tanto mal para uma criança e não faria mal para uma criança a Damares Alves entrar num templo religioso onde tem famílias e crianças, tá, desavisadas, ninguém estava ali avisado. Ela entra ali e falar aquela barbaridade de que crianças... ela falou aquele negócio de que arrancam dentes das crianças, as pessoas que raptam crianças, arrancam dentes das crianças para sexo oral, dão comida pastosa para sexo oral. Como que essas pessoas, então, será que elas elaboram isso? Porque, veja bem, a criança, então, isso não faz mal para a criança? O que você acha, assim, então? Aí já dá para perguntar junto, você não tem uma vontade de criminalizar a arte contemporânea. E por quê? Eu queria que você, de repente, comentasse sobre isso.
Bom, uma das coisas que eu achei interessante citar nesse caso, bom, no caso da Damares, eu vejo muita hipocrisia, né? Uma das coisas que eu coloco na minha pesquisa, né, que me atravessaram durante a pesquisa, foi o fato de que, por exemplo, né, muitos desses defensores, né, que realmente a gente entende o problema da pedofilia é um problema que tem que ser resolvido, né? Tipo, de forma alguma a arte tenta relativizar isso, né? E uma coisa que eu vi na minha pesquisa, assim, muito latente, né, é o fato de que, por exemplo, de todos esses grandes heróis da moral que apareceram no Brasil, como Magno Malta, né, a Damares e todos esses outros, né, nenhum deles Obrigada. foi capaz. Tem vários exemplos, né? Se a gente for pegar, tem uma lista enorme, né? Nenhum deles foi capaz de gerar ou de criar um projeto que realmente contemplasse uma lei mais forte, né, mais poderosa para impedir o abuso de crianças, né? Tipo, nenhum deles foi capaz disso, tanto que a primeira lei, que é uma coisa que eu cito na minha pesquisa, foi ser feita em 2021 pelo PT, entende? Uma deputada do PT foi a primeira vez no Brasil, entende, que colocou realmente uma lei para realmente criminalizar a pedofilia, e não só a pedofilia, mas todo qualquer tipo de abuso ou de qualquer tipo de violação do direito da criança, né? Então, foi a primeira vez que a gente teve, e não foi por esses paladinos da moral, entende? Eles nunca fizeram nada sobre isso, né? Eles só vociferavam, né? Agora, com relação à criminalização da arte, houve sim uma tentativa de judicialização naquele momento, mas eu acredito que não era o foco deles, sabe? Porque aí foi uma coisa que eu descobri com uma pesquisa, assim, né? Que o modus operandi desses agentes da extrema-direita, ele flutua muito, entende? Então, em 2017, calhou que a arte virou um alvo fácil, entende? Então, eles aproveitaram aquela polêmica e aí desceram a lenha, né? Tipo, eles aproveitaram para se capitalizar, porque o intuito deles é muito capitalização de poder político, né? Então, a arte naquele momento foi um bode expiatório maravilhoso, assim, sabe? Tipo, ó, tá aqui, tá disponível, vamos malhar, entende? Aqui dá para gerar uma polêmica, aqui dá para gerar um capital político aqui. Mas eu vejo que isso não é o enfoque total deles, entende? Não é a arte, eles não tem nada contra a arte, eles nem entendem muito de arte. Acha? Assim, sabe? Acha? Não, tipo, que você vê que o nível deles assim, de intelectualidade a respeito desses assuntos é muito baixo. Assim, né? Então, mas aí que tá. O que a arte e a cultura em geral, a literatura, o teatro, o cinema, qual que é o principal foco, digamos, em comum? Eu vejo assim, eu acho que as pessoas que trabalham com arte em geral também devem saber, né? Que é gerar o pensamento, né? A crítica social, Sim. mesmo que não seja só social, a crítica, enfim, um pensamento. A arte contemporânea, ela pode não ser compreendida, porque ela já não é mais a fruição, como você dizia, né? Do belo e tal. Ela gera principalmente um pensamento, né? E aí, o que é essa sociedade conservadora e profundamente capitalista e fascista, né? O que justamente eles não querem que as pessoas desenvolvam, porque isso está na educação também. A educação, ela não tem a história da arte de verdade, exercício de arte de verdade com as crianças, filosofia, história é uma mentira. Então, não é isso. Eu vejo assim, de uma forma, e até também porque das coisas que eu já li e tal, que eles querem justamente destruir a arte contemporânea, que não é exatamente a arte, entende? Eu não sei, não sei se é dessa forma que você vê, porque você fez toda essa tua pesquisa, né? Então, Sim. vai falando pro gente. Não, eu concordo contigo, Isa. A verdade é que é bem isso que você falou. A questão aí não é a arte em si, mas é o poder da arte em gerar consciência e pensamento crítico, entende? Por isso que eu falei, existem vários, por exemplo, quando eles começaram, né, na minha pesquisa eu fui buscar algumas raízes, assim, eu encontrei, claro, raízes a gente vai encontrar na história da humanidade toda, né, mas assim, raízes mais recentes que demonstrem essa onda conservadora, né,
eu encontrei principalmente na educação ali em torno do início dos anos 2010, né? Então, 2011 a gente tem, por exemplo, o execrável ex-presidente, né, fazendo um discurso que tenta associar o kit anti-homofobia ao que eles chamavam de kit gay, né, aquele termo, kit gay. Então a gente via que ali, e aí tentando associar que a educação está se degradando e coisas desse gênero, que é justamente como a educação estava tentando gerar consciência crítica, era um enfoque deles, entende? Então eles vão flutuando, e a arte está aí dentro também, né? A arte, quando chegou em 2017, que a arte estava com arte no Brasil, né? A gente tinha ali alguns trabalhos de pesquisa corporal que estavam num nível assim, muito bom, e é um momento também que muitos artistas LGBTQIA+, entram nos anos 2010 para pensar a questão do corpo, né? Porque o corpo é muito importante nessa comunidade por conta da própria a existência da identidade e o corpo, elas são indissociáveis, né? E aí a arte ela tem esse potencial, né, de tentar trabalhar essas fissuras, né, trabalhar essas possibilidades de pensar limites do corpo, pensar limites da identidade. Então tudo isso atraiu, né? A gente, claro, atraiu assim, né? Não que seja uma coisa assim, todo mundo se sentiu atraído. Não, às vezes é uma coisa inconsciente, né? É um lugar, é um espaço onde o corpo está sendo debatido, e o corpo é muito importante nessa comunidade, né? Muito importante para quem está pensando na sua identidade. Então, por que não expressar ali na arte, né? A arte tem esse potencial, né? Então, essa atração, né, desses elementos causou, né, esse pico da consciência ali, do pensamento crítico, né? Eu vi muitos, claro, eu me foquei nas performances que trabalhavam a arte do corpo, né, o movimento, a exposição do corpo, mas havia muitos exemplos nos anos 2010, assim, de pessoas LGBTQIA+, que trabalharam a questão do corpo ou questão da identidade em outros pontos da arte, assim, e isso demonstrava o quanto essa capacidade de gerar o pensamento crítico estava sendo aproveitada, né? E aí, com certeza, aí é o momento em que, tipo, apesar da arte não ser o único foco deles, mas a arte está dentro desses conhecimentos humanos que geram essa consciência crítica. Educação, ciência também, porque veja, em 2020 o foco deles foi a ciência, né? A gente vê que o discurso anti-ciência, que atacou médicos, atacou né, laboratórios, atacou todo mundo que tentava pensar racionalmente, né, e tentava levantar uma consciência crítica, no caso da epidemia, da pandemia, né, do coronavírus, foi o foco deles, né, que eles viram que aquilo ali geraria uma polêmica também, daí a gente viu que eles capitalizaram muito ali, né. Ali naquele momento a arte já estava esquecida, porque existia isso que eu falei no início ali, da questão da judicialização, que eles só teriam ganho mesmo na criminalização se tivesse mudado a Constituição, né. Como eles não conseguiram isso, eles sabiam que eles tinham um potencial ofensivo muito baixo ali, que ele era muito, ele não ia se estender por muito tempo, né. Pode ver que agora a gente está sentindo que eles voltaram para a educação, né? A gente está sentindo que a arte na educação está sendo atacada de novo, né? Eles estão tentando a todo custo tirar do ensino médio a arte, né? A gente vê que isso a gente vê em focos mais regionais agora, que nem o Ratinho mesmo, né? Tirou a carga horária, né? Da arte nas escolas, está tentando cada vez mais tirar mais ainda, né? Quer avançar mais para anos anteriores e tirar a arte também, né? Para impedir esse pensamento crítico de voltar a acontecer, né? Porque pela criminalização eles não iam conseguir, né? E eles sentiram isso. Em 2020 começaram a chegar daí os resultados dessas tentativas de criminalização em 2017 e eles perderam tudo, né? O próprio DNA de Dan, ele teve uma apresentação em Londrina em que um vereador, Felipe Barros, né? Ele tentou a todo custo prender o artista, não conseguiu, né? O público protegeu na época. Os coordenadores do festival também participaram no dia porque eles sabiam do potencial que havia de algum político aproveitar a situação, né? E aí eles protegeram, né? Foram na delegacia, não permitiram que o artista fosse preso, né? Como aconteceu em Brasília. A prisão dele em Brasília também depois foi anulada, né? O termo que ele assinou também foi depois cancelado. E aí em Londrina, esse político seguiu, ele levou isso para várias instâncias, tentou a todo custo, mudou a lei de Londrina, inclusive. Hoje está sendo rediscutido que a lei é anticonstitucional, né? Eles estão rediscutindo essa questão porque ela tem potencial de ser anticonstitucional, né? Então eles estão tentando reverter ela. Que ele, na verdade, só atrapalhou, porque é um fundo cultural, um fundo municipal de cultura lá em Londrina,
em que ele tentou colocar ele tentou primeiro colocar um impedimento da nudez, né, que daí aí ia ser censura, não ia ter como, né, e se os próprios vereadores tiveram que cancelar isso, e aí depois ele tentou colocar, e aí ele colocou, né, alguns mecanismos para tentar burocratizar o acesso, né, e aí agora eles estão fazendo essa análise para verificar, porque tem potencial de ser anticonstitucional, né. No caso de Brasília, né, não, no caso daí da tentativa de criminalização, né, do artista. O que aconteceu? Chegou no quarto Tribunal de Justiça do Paraná, né, em 2020, e eles declararam que era uma tentativa de censura, né, eles trancaram a ação, né, do vereador e disseram que não poderia seguir, porque realmente era uma tentativa de censura que não fazia o menor sentido, né, daí eles explicaram muitas coisas e tal. Isso teve um impacto, né, no ano de 2017, teve um impacto que hoje a gente tem a classificação indicativa nas obras de arte, né? Seja obras de arte de representação, né, na mais figurativa, ou nas performances, a gente tem hoje uma classificação. Hoje é bem comum a gente chegar nos museus e encontrar as classificações lá, né? Porém, num primeiro momento, essa classificação, por uma exigência deles, por uma tentativa, uma pressão, né, as próprias instituições de arte, para se proteger, né, impediram, inclusive, que crianças sequer entrassem nos museus se houvesse um quadro com nudez, né. Aí o Ministério Público teve que entrar em ação, né, e teve que declarar, eles soltaram o nome agora do documento, né, então eles soltaram um documento e explicando, olha, não há, a criança não pode ser impedida de ver a nudez, ela só precisa estar acompanhada, né, ela não pode ser proibida. Se ela é uma criança ali entre 12 e 14 anos, ela tem que estar com os pais, né? Mas não pode ser impedida de entrar no museu. Entende? Isso não faz sentido, né? Então, até o próprio Ministério Público teve que explicar para as instituições de arte, até para protegê-las também, né? Lançou esse documento para poder proteger também as instituições de arte. E, então, esse impacto judicial, ele não era duradouro, eles sabiam disso, né? Mas agora, a luta contra a conscientização, contra o pensamento crítico, isso é constante. Isso para eles é o foco principal, né? E a arte realmente, como eu falei, ela tem esse potencial, né? Você acha, então, quer dizer, você viu, então, que a partir toda essa censura e criminalização desses trabalhos, né, do Michael K., Renata Carvalho, do Queer Museu, tudo, você acha que, a partir daí, hoje, a situação da arte contemporânea, ela ficou mais difícil, sobretudo com relação ao mercado de arte, ou como você acha assim, ou do que você tem conhecimento, assim, do que produziu tudo isso na nossa sociedade? Com certeza, ela teve impactos, né? Ela teve impactos negativos, né? Só que uma coisa que já estava acontecendo, tá? Na minha pesquisa eu percebi que o que era o ano 2017, com todos esses trabalhos, né, que tinham esse potencial, né, essa tentativa de quebra de barreiras, de limites e tal, eles já eram remanescentes de uma era anterior, entende? Eles já vinham de grandes incentivos e fomentos à cultura que a gente teve ali até o início dos anos 2010, ali, sabe? Por exemplo, o próprio caso do Michael K., né? Ele ganhou o seu prêmio, né, de incentivo em 2012. Então, muitos desses trabalhos que estavam circulando nesse período, né, 2016, 2017, 2018 e tal, eles ainda eram resquícios da Funarte, eles ainda eram resquícios de bolsas de produção de diversos órgãos de fomento da cultura, do governo federal, principalmente, né? Então, agora a gente está sentindo um baque muito forte, né? Porque a gente teve um apagão aí, né? Tipo, uns 5, 6 anos aí, mais, né? Que houve um apagão gigantesco, assim, né? Todos aqueles problemas ali de 2015 para frente que a gente sabe que culminaram no impedimento parlamentar, né? Da presidenta. Tudo isso foi gerando um desincentivo à arte, que eles já notavam ali, né? Claro que a gente sempre tem um enfoque nos bolsonaristas, né? Que hoje eles estão em evidência, mas não são só eles, né? A direita como um todo, ela tem esse receio, né? Desse fomento à arte como um pensamento crítico, né? Eles têm esse
receio do que isso pode causar, né? Eles não têm o controle sobre isso, então eles tentam de alguma forma minar esse campo, né? Então agora a gente está sentindo sim um baque muito forte do que foi essa perseguição, né? Que a gente vê, por exemplo, na minha pesquisa eu percebo que não há mais tantos trabalhos polêmicos como houve naquele ano, né? Tantos trabalhos tentam chegar em certos limites agora, parece que há um É aí que pouco eu de quero chegar. autocensura, né? Eu Entendeu? quero chegar. Mas aí também existe essa questão, a gente está sofrendo um apagão há anos, né, de cultura, né, de incentivo, né, e aí você tem que ficar se adequando. As instituições também, né, elas para sobreviver tiveram que se adequar, né, e depois de 2017 ainda mais, né, a essa nova realidade para poder incentivar os seus artistas. Né. Mas aí você acha, Wander, que essa adequação, entre aspas, que você fala, né, do artista, da instituição, de repente você está falando da galeria também, dos editais, tudo. Aí esse pensamento, então, conservador, porque se não houver essa adequação, não vai haver maneira de haver um mercado até de arte, né? Não adianta uma galeria, por exemplo, querer vender, sei lá, ou expor uma performance como essas que aconteceram, né, que foram criminalizadas até, porque ela acaba não podendo existir mais. E daí se o artista também, ele insistir num trabalho assim, com um conteúdo, né, que eu não estou falando de forma, claro que toda arte visual sempre trabalha muito com a forma, mas se ele insistir em fazer esse tipo de trabalho, ele acaba morrendo como artista. Então você acha que daí, porque daí vira uma relação meio dialética, assim, não sei se essa é a palavra, tá? Mas meio que a arte deixa de existir, então, não é? Se você está só fazendo alguma coisa, então, que você aceita por essa sociedade, você deixa de criticar a sociedade, você deixa a arte para de ser um movimento, enfim, de pensamento e tudo mais. Então, para que serve a arte dentro disso tudo agora? Para que ela serve? Qual o objetivo, né? Fala sobre isso, que isso aí vai desenvolvendo muitas perguntas. Você veja que eu tenho tanta pergunta para te fazer, que eu não sei se vai dar tempo, mas quer dizer, eu espero que dê. Mas se não der, eu vou te mandar uma entrevista por escrito, tá? Eu ponho no blog, então, tá bom? Beleza. Aí os assuntos vêm vindo, né? Então fale primeiro sobre isso aí. A gente ainda está, aqui no nosso Brasil, com os artistas contemporâneos brasileiros, trabalhando com arte. É isso que eu quero discutir agora, assim, tentar debater com você aqui. Assim, quando eu falo no apagão, né, eu falo que, tipo, o que eu quero dizer não é que acabou por completo, né? Não, a arte sempre resiste, os artistas também resistem, né? Talvez eles não tenham o mesmo potencial de antes, porque não há tanto incentivo, entende? Mas existem muitos artistas que continuam trabalhando, né? Continuam produzindo. O próprio Michael K., né? Ainda que ele tenha, por exemplo, deixado de lado o DNA de Dan, porque uma coisa que ele sentiu foi: meu trabalho ganhou um viés que não existia, né? Que era o viés político da nudez. Não era isso que ele queria, né? Ele tem o potencial político, mas ele não era isso que ele estava tratando. Ele estava tratando muito mais de espaço, né? De espaço público, de espaço do corpo, né? E isso se perdeu, né? Ganhou mais a polêmica do que muitas vezes isso pode ser continuar trabalhando com a nudez, justamente através desse viés político. É uma outra discussão, mas ele não achou interessante isso, porque não era do trabalho dele. Não era do trabalho dele, exatamente. Não era isso que ele queria trabalhar, né? E às vezes pode ser isso também. A não polemização mais dos trabalhos pode também ter esse caráter, né? Não tem a questão assim, tipo, vou evitar tais temas, por quê? Porque tais temas vão me levar lá para a política partidária, entende? Então, muitas vezes eles deixam de lado isso para... Agora, o apagão da cultura que eu comento é por conta do incentivo mesmo, né? Daí aí a arte em geral, né? A gente vê que sem os mecanismos, né, é difícil para os artistas se virarem, né? Então, mesmo que eles tenham intenções e queiram trabalhar certos temas, eles não conseguem seguir adiante, né? Porque falta, infelizmente, uma sociedade totalmente capitalista como a nossa, né? Você precisa do incentivo do capital também, né? Mas eu concordo contigo, realmente, que abafou muita coisa. A gente estava indo para um caminho muito bom, assim, foi um baque, né? Muito parecido com aquilo que aconteceu na década de 60 também, quando a gente teve o golpe militar, né?
que também houve um desincentivo, e num primeiro momento houve um baque muito forte, né? Seja por proteção, né, como falei, dessa questão de vamos adaptar para aguentar, né, a pressão, ou seja pelo simplesmente a falta de incentivo mesmo, né, que muita artista vai passar fome se tiver que fazer a arte que a pessoa quer fazer, né, então muitas vezes ela tem que, e isso dá uma estrangulada, mas isso volta, né, eu acredito que a gente vai ter um refluxo disso, né, a gente vai ter um momento de virada novamente, em que isso vai voltar. Por exemplo, o próprio Michael K, que ele teve que fazer, né? Ele teve que ir para a Alemanha. Ele voltou agora, mas ele teve na Alemanha por um tempo. Ele aproveitou uma bolsa que ele conseguiu lá para artistas que sofreram algum tipo de perseguição no seu país, né? E ele fez já trabalhos maravilhosos, inclusive trabalhos que pensam a questão dos limites do corpo, do movimento, né? A arte contemporânea no seu potencial mais forte. Então, existem caminhos, né? Assim, eu estou falando dessa forma, mas não é um pensamento pessimista que acabou tudo, né? Mas que a gente sente um baque, né? E que eu concordo contigo, isso abafa a arte, abafa. É claro que os artistas eles vão na sua criatividade procurar outras coisas e vão encontrar, né, outros meios, né, outras formas de mostrar seu trabalho. E vão ter aqueles que vão continuar trabalhando mesmo assim, não se importando se isso vai gerar polêmica ou não, né, só que a gente vê que diminuiu, né, o AFPAN que existia em 2017, eu calculo ali de 2012 a 2017, que foram muitos trabalhos que eu vi assim, que trabalhavam nesse viés, não é mais o mesmo, né, não é mais aquela quantidade, né. Ainda assim, a gente tem artistas que estão trabalhando sim, né, e a arte continua sobrevivendo em muitos artistas nesse ponto. Né? Você acha que os artistas visuais, eles são mais frágeis, até por tudo isso que você está falando, deles terem, assim, se adaptado, a maioria, né, a esse novo mercado, talvez, eles são mais frágeis que, por exemplo, os escritores, os artistas de teatro, do cinema, eu estou falando aqui no Brasil, né? Você acha que existe uma fragilidade maior? Como você vê isso? Eu acho que depende muito, é que eu acho que talvez será que a arte com mais fragilidade, que seria uma sensibilidade ao mercado, né? Talvez... Eu falo dos artistas, assim, sabe? Dos artistas brasileiros visuais. Não da arte visual, né, a arte visual claro. Mas aí eu acho que são os artistas que trabalham mais com as linguagens artísticas mais comerciais. Por exemplo, eu sinto que, assim, uma impressão agora, né, para fazer a comparação com os artistas visuais, né. Os artistas da música, por exemplo, eu vejo que eles são muito mais afetados, assim, né. Por exemplo, a cultura do cancelamento não chega nos artistas visuais, por exemplo, né. Ainda que naquele ano, eu acho difícil. Aquele ano houve, né? Naquele ano aconteceu, assim, né? O próprio Wagner Schwartz foi né? Ele foi cancelado praticamente, né? Mas cancelado assim, né? Cancelado nos círculos mais conservadores, né? Agora, eu sinto que um músico, por exemplo, ou, por exemplo, atores e atrizes, né? Mas aí no viés mais de entretenimento, eles têm essa sensibilidade maior a esse tipo de cultura, né? Agora, dentre as linguagens, pensando em algo mais fora do mainstream, vamos falar assim, eu não sei se a arte visual é a mais... Porque a arte visual me parece tão conhecida, né? Parece que ela é tão... Principalmente aqui em Curitiba, né? Parece que ela é tão focada no seu nicho, assim, né? Infelizmente, né? Os artistas, né? Infelizmente. A gente não vê um grande pintor se tornando né? A não ser um pintor morto, né? Mas a gente não vê um grande pintor se tornando... Ou mesmo um performer, né? A gente não vê um grande performer se tornando famoso, assim, por exemplo. Né? Não sei exatamente se... Você está falando hoje, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não sei se eu você corretamente. Também, né? Você é artista visual também, né? Um pouco, bem pouco. O meu trabalho é mais experimental, assim, sabe? Ainda não tenho um trabalho desenvolvido, assim. Eu tenho trabalhado com fotografia, né? Que eu acho que eu desenvolvi um pouco mais. Mas não me considero artista, não acredito que eu tenha chegado lá. Não, mais um pesquisador mesmo. Tá. Bom, mas isso não quer dizer que não seja, né?
Ah, tá. Então deixa eu só. Bom, isso aí fica para uma outra hora, a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, aqui, ó, eu quero novamente voltar a esses eventos aqui, tipo, toda essa nudez que você falou, toda nudez será castigada, né, da Nelson Rodrigues lá, a peça de teatro, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, isso já no fundo é falado há bastante tempo. O Nelson Rodrigues, as peças dele foram bastante encenadas na ditadura. Eu estava viva na ditadura militar, então eu vivi aquilo, né? Eu vi, por exemplo, o meu marido, que ele trabalhava com teatro e tal, a gente via que tinha um ensaio para censura, entende? Então, chegava lá, mas é que eles davam um jeito, né? Eles faziam uma peça para censura naquele ensaio e depois eles tiravam bastante coisa, depois eles faziam a peça. Mas de vez em quando também o censor lá do militar, ele aparecia sem avisar, então daí fechava a peça, fechava tudo. Então, assim, você acha que todos esses eventos relacionados às artes visuais, do nu, porque uma coisa é, por exemplo, uma poesia, literatura, descrever o nu, né? Outra coisa é a arte visual que está ali diante do nu. Você acha que isso tem a ver, se relaciona também com um evento que aconteceu na Europa, né? Aquela tela, o almoço na relva, do Manet, que foi, ele não era bem impressionista, né? Ele era mais ou menos assim, né? Não sei direito, mas foi na mesma época, né? E daí, só que naquela época foi assim muito ridicularizada aquela tela, né? Tipo, diziam que era mal pintada, não era, imagina, mas sabe, falavam isso como se os europeus de repente não tivessem muita coragem assim de falar sobre essa coisa moralista. Mas será que tem, sei lá, alguma coisa a ver assim com isso? Eu mesmo estou respondendo a pergunta. Eu acho que Sim, o corpo no fundo mesmo. O corpo, no fundo, ele sempre é muito criticado de alguma forma, né? Parece que a coisa toda que... O corpo tem tudo a ver com sexo, claro, talvez seja isso, né? Com liberdade, sexo tem a ver com liberdade, não sei, de repente as pessoas ficam desobedientes quando elas pensam muito ou sobre sexo, ou sobre o corpo, ou sobre identidade, sobre gênero, ou elas querem ser livres, elas já começam a pensar no trabalho, né? Opa, nós estamos aqui sendo escravizados para aquele ali ficar rico e a gente ficar aqui. Acho que tem muito a ver, não? Com certeza, com certeza. O corpo, ele parece que ele lida com alguma coisa que as pessoas não querem conversar sobre, né? Não querem... É um assunto que nunca se deve abrir, né? É uma questão de... Porque é revolucionário, né? Eu acho que isso... Se não querem tanto abrir, é porque deve haver uma revolução muito embutida aí, mas muito embutida mesmo, né? A gente não tem a liberdade do corpo ainda, né? É uma coisa que o Cerro Carrascosa, né, ele traz no Pelo Cu, né, que é um dos livros dele, que ele fala disso, né? Ele fala que foi a primeira parte do... Ele traz, na verdade, não é dele, né? Ele traz de um outro autor, em que eles comentam que é a primeira parte do corpo, por exemplo, né, a primeira parte do corpo que foi privatizada é o ânus, né, que é a primeira parte do corpo que a pessoa que nós humanos perdemos o acesso, né, perdemos o acesso da liberdade, assim, né. Pode ver que é uma das partes do corpo de mais difícil acesso, assim, É a fase anal, né? na sociedade. Exatamente. Você não pode, tipo, se você mostrar o ânus em algum lugar, é o fim do mundo, né? Tipo, é um negócio maluco, assim. E aí ele vai falar que... como é que é? Só que é só o primeiro, só que esse é só o primeiro, né? Tipo, o corpo todo ele já foi privatizado, ele não pertence mais a nós, né? O corpo todo a gente... Principalmente o corpo da mulher. Tem trabalhado nisso. Oi? Sobretudo o corpo da mulher, né? Mas agora parece que os homens estão entrando nessa também, né? Interessante. Os homens daí eles têm certa liberdade, mas até um certo limite, né? Tipo, eu tenho certa liberdade. Ele não pode ser gay, né? Exato. Ele não pode ser gay. Desde que eu não quebre certos códigos, né? Tem certos códigos ali que eu tenho que respeitar na sociedade. Posso mostrar, por exemplo, ele pode mostrar o peito? Pode, mas mostrar um peito depilado já é outra coisa, já começa a ficar complicado, entende? Mostrar uma parte do corpo, por exemplo, com trejeitos, já é mais complicado também. Então, o homem tem liberdade no corpo até certo ponto também, né? Então, é claro que o da mulher é muito mais sequestrado do que o do homem, com certeza, sem dúvida.
Mas a mulher, o corpo, eu acho, assim, na minha visão, que o corpo da mulher é mais sequestrado, na verdade, é porque o mundo é dominado pelos homens, né? Porque não seria de outra forma. Aí também o corpo do homem, ele sendo... tudo que é feminino no homem também é sequestrado, porque o domínio é dos homens brancos, cis, hétero, né? Que a gente sabe, né? Aí tem o corpo das outras etnias também, né? Enfim, é uma coisa bem complicada isso, né? Eu acho que a sociedade deles, você também é branco, tá? Mas, enfim, a sociedade, né, desses homens, ela talvez não funcione se essas coisas não forem proibidas, né? Exatamente. E aí, quando a arte começa a mexer com isso, né, quando a arte começa a colocar esses detalhes, né, começa a trabalhar essas questões do corpo, que nunca, não nunca, né, mas não, que ainda causam algum tipo de reflexão, né, parece que é aí que a arte começa, né, a arte contemporânea ela tem esse potencial, né, quando ela trabalha com o corpo, né, desde lá dos principais trabalhos de corpo que a gente conhece na Europa, né, que foi ali com a Marina Abramovic. Aqui no Brasil também a gente teve o Antônio Manuel, né, quando ele fez o corpo como obra, a própria Lígia Clark também trabalhou o corpo, não o corpo dela, mas o corpo público também, né, de uma forma muito interessante, né. O Hélio Oiticica também, né, que trabalhou o espaço do corpo também. A gente vê que tudo isso mexe, né, mexe num ponto em que esses agentes de poder conservador não querem chegar, né, eles não querem entrar ali naquele assunto, né, porque isso pode causar, né, uma revolução do corpo, né, como você comentou. Existe esse potencial. Na tua pesquisa, você fala alguma coisa assim, do olhar conservador sobre o corpo humano, né, que se ele tivesse que ser domesticado, despossuído de liberdade, e principalmente por ele não ser um corpo idealizado, ou por ele ser um corpo não idealizado da arte contemporânea, em termos de beleza, né, como era de uma escultura grega, então, se bem que é uma escultura, né, não é humano, na verdade, mas esse tipo de corpo, assim, muito belo, né, dentro dos padrões de ouro, digamos assim, ele parece que ele é mais aceito, né, do que esse da arte contemporânea, que ele é o corpo normal, né, que ele está exposto ali. Você acha, então, que, na realidade, a arte contemporânea, ela ofende a sociedade? Acho que ofende uma parcela. Acho que uma parcela se sente ofendida, né? Acho que a intenção da arte não é ofender, né? Quer dizer, a intenção dos artistas, né? A intenção dos artistas acho que não é ofender, mas tem gente que se ofende sim, né? Justamente porque, não sei se é uma ofensa ou se é um medo, né? É um medo de tratar daquele assunto que muitas vezes a pessoa se sente, talvez aquilo doa, né, na pessoa. Muitos dos comentários que eu vi, assim, né? A forma como se falava, tipo, mas esse corpo horroroso, for assim, eu vou colocar o meu também, entendeu? Eu li coisas desse tipo que eu pensei, né, leva a gente a pensar a respeito disso, né? Talvez ver uma pessoa que tem o mesmo corpo que ela, ali se colocando naquela posição, né, sem receio, usando da arte para tratar desse assunto, parece que está ferindo nela esse medo que ela tem, né, do seu próprio corpo, ou dessa ojeriza que ela tem do seu próprio corpo, né? Então, muitos comentários iam por esse viés e aí me levava para isso, sabe? Pensar que a arte estava tocando nesse ponto, não para ofender, ela não, né, o artista não pretendia ofender, mas a pessoa se sente ofendida pelo medo que ela tem do próprio corpo, né? Pelo medo que ela tem de enfrentar esse corpo que ela tem e que não é igual aos padrões que a gente vê em 1000 outdoors que a gente anda, né, pelas ruas e tal, pela televisão, pela internet, né? Que a gente vira ali um Instagram, é isso, né? O Instagram são corpos perfeitos ali que a gente vai botando ali, a gente vai vendo. Né? Me diga uma coisa, mas além do corpo, né, a arte contemporânea, a sociedade é cega à arte contemporânea, não é só do corpo. Por exemplo, quando ai, meu Deus. Quando aquele artista, meu Deus, você vai lembrar o nome dele, que ele coloca aquele urinol no museu, o Duchamp. Sim, o Duchamp. Ali começa, é o início já da arte contemporânea, né? Então ali não é um corpo, mas
a sociedade ela é cega, parece que. Porque talvez não estuda. O que você acha, assim? Eu acho que é bem isso que você falou, eu estudo. Né? Eu acho que não falta uma educação, principalmente para a imagem. Né, Então, uma sociedade, e é uma sociedade que está inundada de imagens, né? Ela está completamente inundada de imagens e ela não tem uma educação para a imagem, é uma educação que vai te ensinar a ler a imagem, a entender o contexto das coisas, né? A nossa educação em história, né? Ela tinha que ser muito mais aprofundada, a gente tem que ter muito mais para as pessoas entenderem por que as coisas chegaram aqui, né? Por que a arte está aqui, né? Muitas vezes a gente vê. E aí a gente vê que assim, existe como hoje os meios de comunicação são muito fortes, né? A gente sabe que eles estão presentes na nossa vida o dia inteiro, né? Então a gente vê que eles têm um certo potencial, porque a gente vê que inovações tecnológicas são aceitas com muita tranquilidade, né? Elas são aceitas como algo, até as inovações da indústria, as inovações do design, por exemplo, elas são muito mais aceitas, né? Porque existe uma educação nesses meios de comunicação para você entender isso, para você entender por que a indústria mudou, entende? Por que hoje é feito assim, antes não era, entende? Por que o design foi para esse lado, né? Por que os produtos são assim agora e não de outra forma e tal. Aí para a arte não tem, né? Para a arte não tem, tem o potencial, tem a escola, mas a escola sempre sendo ali, os professores sempre sendo malhados, né? Veja as leis que criaram na Flórida, lá nos Estados Unidos, né? Para tentar impedir o livre pensamento nas escolas também, né? Em que vai ter sensores agora que vão analisar os livros que os professores estão entregando para os alunos, né? E como a gente sabe que no Brasil sempre se copia dos Estados Unidos, pode ter certeza que é capaz de chegar isso aqui agora, em algum momento, né? Mas só a ideia de criar um sensor que vai analisar o livro que o professor vai mostrar para a criança é uma coisa assim, inimaginável, né? Então, é como se o professor, para que ele estuda, então, se ele não vai entender do aluno dele, né? Porque ele tem que, né? É uma coisa, na verdade, estão censurando o professor, né? Né? E você não vê esse mesmo tipo de sensor para o que a gente recebe nos meios de comunicação, né? E não à toa viraram um meio fácil de proliferação de mentiras, né? Tem para aula de matemática, né? É que tem também. Será que o professor está ensinando que o aluno vai aprender? Será que aquela matemática é interessante, é importante? Né? É tudo o caso da gente de pensar, né? Você fala também, na tua pesquisa também, você fez uma pesquisa sobre um trabalho do Sérgio Moura, Art Show. Na época, até no meu blog tem alguma coisa do Art Show, um blog que eu tenho do meu trabalho, assim, porque eu estava em contato nessa época, assim, com o Sérgio Moro, né? E ele também ali tem trabalho sobre o corpo, né? E tem alguma coisa de espelho ali também. Então, sobre isso, assim, mais ou menos, que eu queria que você falasse, dessa relação, então, do corpo com o espelho. E, de repente, o próprio espelho do público, né? O público pode... ele está vendo o corpo ali, é um espelho, porque quando que as pessoas veem, geralmente, o corpo nu? Ou é numa hora de intimidade ali com outra pessoa, ou é no espelho, talvez. O que você queria falar sobre isso? Ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que a gente pode pensar na ideia de espelho dentro do art show talvez pelo momento de parada, né? Porque ele foi um trabalho em que o Sérgio Moura pensou aquele espaço de convivência que era um espaço de transição, né? Transformado num espaço de parada, né? E um espaço, então, no momento de parada, no momento em que você começa a analisar outros trabalhos, outras pessoas que estão ali do seu lado, que são como você, né? Também produzindo, pessoas que não são artistas profissionais, né? Ou que não estão acostumadas no seu dia a dia a trabalhar em ateliê, né? Porque ele transformou a Galeria Júlio Moreira num ateliê, né? Num grande ateliê. Eu acho que dá para pensar assim, houve uma tentativa ali de analisar-se no espelho, né? Seria o momento de ver o seu corpo dentro desse espaço que não é o espaço seu, não é o espaço em que você está comumente, assim, né? E aí se ver como artista, talvez, né? Que eu acho que foi a maior provocação que ele fez ali naquele momento, né? Colocar as pessoas que estão andando na sua rotina ali, tá indo do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, entende? Passa num lugar que de repente é um ateliê, né? E aí se vê confrontado a tentar, né? A tentar fazer algo que não faz, né? Oi?
Parece que está caindo a tua internet aí. Eita. Bom, eu vou falando aqui enquanto você vê. Verifica a tua internet aí. Você está me ouvindo? Para mim está funcionando bem Eu estou bom. ouvindo. A tua imagem está rodando ali, ela está parada, tá? Mas eu estou te ouvindo por enquanto. Ah, então tá. Para mim a imagem está perfeita aqui, mas não sei o que pode ser. Será que Pode é a ser internet? Pode ser. Às vezes falha aqui. Bom, você acha também que o corpo ele traduz o efêmero no mundo contemporâneo? Você acha que tem esse viés também? Com certeza. Com certeza. O corpo é colocado nessa posição, né? O corpo ganhou esse, Você acha ele que ele ganhou tem esse viés do tempo. de traduzir o efêmero do mundo contemporâneo? Eu digo, o corpo também traduz o efêmero do mundo contemporâneo? Que daí é uma outra forma de entender, porque a maioria na sociedade brasileira tem o tabu da morte, né? Então, é como se esse corpo colocado assim de uma forma muito verdadeira, né, natural, assim, como nessa performance e tal, ele pode traduzir muito efêmero, porque o corpo, quando ele é idealizado, ele não está traduzindo efêmero, mas o eterno, né? O homem eterno, o ser humano eterno. Seria uma destruição da eternidade do espírito, então? Você tem algo a falar sobre isso? Olha, o Luiz está dando boa noite. Oi? O Luiz Lopes está dando. Legal. Boa noite, Luiz. Eu acredito que o efêmero, eu acredito que a imagem do corpo se tornou efêmera, né? Porque a imagem do corpo, que é o que mais a gente tem, né, principalmente nos meios de comunicação, ela está constantemente em transição, né? Ela está sempre em mudança. A gente mesmo, né, no nosso dia a dia, a gente muda a gente não mantém mais um padrão, né, com o nosso corpo, porque eu acho que está mais relacionado à imagem, sabe? Claro, o corpo ele é efêmero por natureza, né? A gente vai acabar morrendo um dia, mas eu acho que a imagem ela se tornou muito efêmera, né? Bom, isso aí seria uma coisa, então, para pensar, ele não está na tua pesquisa ainda, né? Ainda não. E você conhece o trabalho da Ana Mendieta? É todo relacionado ao corpo também? Deve conhecer, né? Não conheço. Então pesquise. É maravilhoso o trabalho dela. Ana Mendieta, tá? Essa artista, eu acho que foi a artista que melhor trabalhou com o corpo, assim, que eu saiba, não sei. Eu não lembrava por nome, mas eu conheço esses trabalhos na Terra que eu conheço. É bom, né? Inclusive, ela se matou, essa artista, né? Dizem que foi sei lá, com o marido. Bom, isso aí não é o caso. Então, o corpo na arte, ele é político. Você dá uma oficina um curso de arte e política, né? Então, você acha que o corpo é político? Ou estão só na arte? O corpo em si já é político, né? O corpo, ele, a partir do momento que a gente apresenta ele na sociedade, ele já ganha um viés político, né? Por exemplo, você se apresentar com uma certa roupa, você está tomando uma decisão, né? E aquilo vai, de certa forma, mexer com o seu entorno, né? Então, o corpo, naturalmente, ele já é político na nossa sociedade, né? Não à toa, a gente tem regras sobre o corpo, né? A gente tem legislações sobre o corpo, né? Veja a questão, né, do próprio aborto como crime, né? A gente tem uma legislação que fala sobre como as mulheres devem ou não tratar a questão, uma questão que é íntima delas, que é a gravidez, né? E aí, quando isso é levado para dentro da arte como material, né, quando o corpo deixa de ser o veículo que produz a arte, né, no ponto de vista do artista, e passa a ser a própria arte, né, ele se torna extremamente político, né, ele faz uma aproximação ali muito grande com aquilo que a gente já faz na sociedade, né, então está transportando para dentro da arte essa negociação que a gente faz com a sociedade, com o nosso corpo, né? É trazer para a arte essa negociação e trabalhar ela, né? De alguma forma, porque, claro, daí existe também a utilização do corpo como entretenimento, né? Que daí perde o enfoque da arte, né? Mas quando ela está ali na arte, né? E aí
essa negociação do corpo na sociedade é trazido para dentro da arte, e aí tenta-se trabalhar isso, tenta-se relevar, tenta-se dar enfoque em alguns pontos, né? Por exemplo, aquilo que oprime o corpo, aquilo que impede o corpo de se tornar um ser de identidade única, né? Que cada um de nós pode ser. Tudo isso daí vai dando potencial político, né? E vai exponenciando isso dentro da arte. Porque a arte ela é essa arena, né? Que permite que esses embates se tornem mais evidentes, né? Então, sim. O corpo é político com certeza, e dentro da arte ele tem um potencial gigantesco, assim, né? Não à toa, veja, isso em 2017 é por conta do corpo. O quadro mesmo, né? O Almoço na Relva, né? Ele mostra isso também, né? Veja como a Olímpia também, né? Na história da arte foi outra que também causou um frisson muito grande, né? Então é muito importante. E eu acho assim, né? Esse do Almoço na Relva, esse corpo do Manet, Dana também, né? São coisas também que estão bem ali relacionadas com esse papel da mulher, né? Mas, assim, também eu estava pensando outra coisa, eu não sei se você pensou sobre isso, quando você fala que o corpo na arte é político, e daí você falou do aborto, né? Que a mulher, ela é impedida, então, de gerir o próprio corpo. Aqui, você não acha, então, que a própria natureza fez do nosso corpo alguma coisa muito estranho, porque você veja que na natureza, um corpo, ele alimenta outro corpo, né? Existem, os predadores são isso, né? A presa é isso, ela é alimento de outro corpo. E também a maternidade é isso, é um corpo que gera outro corpo. Então parece que tudo também é relacionado com esse corpo, né? Então não só do ser humano, mas dos animais também. Eu acho que o corpo ele tem alguma coisa muito, né? O que morre, quando a gente morre, o que morre é o corpo, né? Principalmente, a gente não sabe se outra coisa morre. Bom, acho que isso não está na tua pesquisa, né? Isso que eu estou já... Porque daí a gente pega um assunto e já vai, né? Sim, é que é um assunto vasto, né? Quando a gente fala do corpo, né? Então, eu queria que você falasse sobre as tuas oficinas, se você está dando atualmente, ou se você vai dar ainda... como as pessoas podem ter acesso. Eu vou te fazer outras perguntas aqui, tá? É que eu sou assim, os assuntos vêm vindo, eu vou fazer umas perguntas, não tem uma ordem. Então, atualmente eu não estou com nenhuma agendada, tá? Mas sempre que há oportunidade, né, que alguma instituição, algum lugar se interessa, eu faço. Não tem nenhuma, eu quero ver se para esse ano eu faço uma parceria para montar uma nova oficina também. Tá? Se alguma instituição interessar, né? Ela pode entrar em contato com você como? Porque daí depois você me deixa seus links, se eu tiver, eu coloco no link aqui como que entra em contato? Pode mandar por Insta mesmo, né? Se as pessoas quiserem, ou eu posso deixar meu celular também, né? O celular, acho que deixar aqui assim, não é... Pelo Insta, então? Pelo Insta. Acho que é a melhor opção. Tá. E quando você dá oficinas assim, essas que você estava dando, de arte política e outros assuntos também, do corpo, tal, de oficinas assim. Oficinas teóricas que você dá. São todas teóricas. Exatamente. Eu analiso muito a história do tempo presente, né? Então, geralmente eu estou analisando a própria arte contemporânea, né? E essa arte contemporânea é mais recente, né? Pensando principalmente no viés do uso do corpo nesses trabalhos. Por exemplo, você falou da questão do aborto, que eu tinha citado, daí você citou novamente. Um dos trabalhos que eu trago, por exemplo, é o Espaço para Abortar, né? Que veio na Bienal de 2016 em São Paulo, né? Que fez muito frisson na época, não tanto quanto em 2017 ali, porque não havia esse megafone que existiu em 2017 ali, que eram esses grupos de direita usando as redes sociais, né? Mas em 2016 ele já chamou atenção esse trabalho quando ele foi lá em São Paulo, né? Então eu trago essas obras, né, para a gente pensar de que forma a arte contemporânea está pensando o corpo, né? De que forma a arte contemporânea está pensando isso que eu falei, dessa negociação do nosso dia a dia, do nosso corpo, da nossa identidade com a sociedade, né? Com governos ou com a iniciativa privada, né? Porque queira ou não,
tudo isso, hoje a cidade, ela é um pouco um mecanismo de negociações, né? Então, ao estar dentro da cidade, hoje a gente não consegue mais se afastar por completo disso, né? A gente tem que conviver com isso, né? E a gente trouxe esse viés comercial para dentro da gente com o celular, por exemplo. O celular está no bolso 24 horas por dia, né? Quase. Então, a gente trouxe para mais próximo ainda esse viés comercial que a sociedade virou, né? Então, quando a arte traz isso para dentro dela, né? Quando os artistas trazem isso dentro das linguagens artísticas, né? Eles vão costurando isso, eles vão friccionando, né? Eles vão tentando pensar, peraí, mas é assim mesmo que a gente tem que viver? Será que não tem outra forma? E aí é esse tipo de arte que eu tenho tentado pesquisar e tenho tentado trazer nas minhas oficinas, né? Uma que eu fiz esses tempos, que foi a arte política, eu tinha mais um pesquisador comigo, né, que era o Gustavo Paris, e ele trazia da época da ditadura, né? Ele também trabalhava o mesmo viés que eu trabalho, né, corpo e espaço urbano, né, só que na ditadura. E aí a gente fazia essa aproximação, assim, né, como a gente tem trabalhos naquela época de uma arte engajada, e hoje na arte contemporânea que também tem, né, ela também engloba a arte engajada, né? E eles ficavam, e havia uma proximidade muito grande, assim, de pensar essa questão do estar na cidade, do estar no corpo, né, e ao mesmo tempo de se libertar das duas coisas, né, se libertar de estar no corpo dentro de um padrão e ao mesmo tempo se libertar de estar no espaço público, né, dentro de uma cidade que está hoje totalmente regrada pelo viés comercial, né. Então, eu tento trazer sempre esses trabalhos que fazem esses curtos circuitos, né, e pensando principalmente nos dias de hoje, assim, né? Trabalhos que estão fazendo a gente pensar em questões da vida urbana, em questões da nossa vida, da nossa identidade, e que muitas vezes a gente não está pensando, né? Alguns detalhes assim que a gente não está se tocando no dia a dia, assim, sabe? Por isso que o espaço urbano é tão importante, né? Tem muitos artistas trabalhando isso, né? Mostrando detalhes aqui no nosso espaço urbano, mesmo do dia a dia, que a gente não está percebendo e tal, e levanta essa questão crítica, né? Então, esse que é o viés, né? Wander, você falou da tua pesquisa atual, né, que você falou, que tem alguma coisa do corpo com aborto, foi isso que você falou? Não. Você falou alguma coisa de corpo... Não, é que eu trago esses trabalhos para a minha pesquisa, né, para as minhas oficinas, né? Você conheceu a estética do aborto do Raul Cruz, uma performance que ele fez? Sim, sim. Raul Cruz é maravilhoso. Um dos meus parceiros de oficina foi o André Malinsky. Eu sei. Você conheceu essa performance dele, a estética do aborto, ou não? Deixa eu ver... Eu vi essa performance pessoalmente, tá? Só que eu não acho registro dela por aí. E aí você então fez trabalho com o Malinsky, né? Ele fez toda essa pesquisa do Raul. Mas eu não conheci, não. Essa eu não conheci, não. Estou analisando aqui, não. Então, você acha assim, e daí, no que você acha então que o trabalho do Raul Cruz, e eu li alguma coisa assim da pesquisa de mestrado do Malinsky, né? Ele até me mandou a pesquisa dele. Eu entrevistei também o Raul Cruz, inclusive está no meu blog a entrevista dele, que foi escrita, né? Isso foi em 88. No que o Raul Cruz tinha de trabalho dele, assim, relacionado ao corpo? Não é exatamente ao corpo, tá? Porque o Malinsky, a pesquisa dele falava de alguma coisa, característica LGBT do trabalho do Raul, né? E que eu nunca vi no trabalho do Raul. Mas ele realmente foi a pesquisa que ele fez. Eu fiz até uma leitura de alguns quadros dele. Primeiro eu comecei a fazer a leitura o retrato de Pierre Rivière também, que eu li o livro, né? Que é muito chocante o livro. E daí ele fez aquele retrato e tal, e teve... Enfim, teve a peça e tal. Mas o Malinsky, ele fez uma outra leitura, né? Do trabalho do Raul, que tinha alguma coisa a ver com essa de LGBT, que ia mais... Então, você pode falar, sabe falar sobre isso, do trabalho dele, ou você não se debruçou sobre isso? Eu não me debrucei profundamente, mas o que eu já estudei da questão do Raul Cruz, né,
tem muito a ver com essa questão da identidade, né? A questão de ele conviver com HIV também fez com que a percepção dele, né, da questão da identidade, da questão da efemeridade da vida, por exemplo, né, isso foi sendo levado para a obra dele, né? Isso foi aparecendo, né? Esse foi no final. Foi no final. Que o Malinsky, o que eu conheci do Raul também, pelo Malinsky principalmente, né, foi essa fase final da vida do Raul, né? Não conheci no início, assim, como ele começou a obra dele, né? Começou a apresentar. Então, eu também vi pelo viés do Malinsky, assim, né? E então eu vi muito disso, a questão da identidade, sabe? Como ele, porque muita coisa dele me aproxima muito ao Leonilson, né? Não sei se você conhece o trabalho do Leonilson, que é maravilhoso. Uhum. E então me aproximou muito dele, assim, sabe? Eu vejo muitos paralelos, assim, entre eles, né? Mas eu preciso conhecer melhor o início de carreira, né, do Raul Cruz também, né? Para entender melhor. Esse final de carreira do Raul eu acompanhei praticamente inteiro, sabe? Porque, inclusive, eu ficava na casa dele lá, no ateliê dele, e eu vi muitas obras que ele produziu na época que ele já estava doente, né? Eu acho que ele morreu em 93. Ele ficou uns 3 anos, talvez, doente, com a AIDS, né? E realmente o trabalho dele mudou muito nessa época, né? Ficou muito bonito, inclusive. Aliás, sempre foi, o trabalho dele sempre foi lindo, né? E aí, você também acha, assim, que o Raul e o Malinsky tem alguma coisa a ver com o trabalho dos dois? Porque eu acho totalmente, mas o que você acha? Sim, com certeza, com certeza. Trabalho artístico. Sim, sim. Acho que tem muita proximidade. Até a questão do místico, né? Ainda que eles abordem de forma diferente, eu sinto, assim, sabe, a presença dessa análise do místico entre eles, assim, né? Que o Malinsky tinha muito forte, né? Acho que foi mais que o Raul Cruz. Acho muito interessante. O Raul também tinha. Ele me falou na entrevista que ele quis ser artista porque ele ficava olhando uma santa numa igreja quando ele era criança. Ele pintou muitas imagens de santa, assim. E é bastante interessante, né? A própria Maria Bueno, a maneira que ele agradece ali na pintura o sexto sentido, que ele realmente tinha. Uma coisa que o Raul me falou na entrevista foi que ele ia para o fundo do poço quando ele estava criando. Ele chegava ao fundo do poço, mas que ele sempre voltava, porque ele não era louco, né? Então ele voltava, quer dizer, ele mergulhava na loucura. Essa foi a crítica também que eu fiz num vídeo que eu fiz. Eu não me lembro se ele está aqui nesse canal, mas acho que ele está lá no meu outro canal. É muito interessante o Raul, assim, ele era bem místico mesmo, ele tinha mesmo esse sexto sentido, assim, sabe? Mas o Malinsky também, né? Só que parece que o Malinsky, assim, ele começou a querer focar mais nessa parte de pesquisa do próprio trabalho do Raul. Ele faleceu muito cedo, né? Sim. E parece que ele não estava mais vendo muito o trabalho artístico dele. É a impressão que eu tinha. Mas você teve essa impressão ou você achou que sempre, que não tem nada a ver, assim, que ele estava totalmente envolvido no trabalho artístico dele, que a gente ainda vai ver muita coisa aparecer. Tá. Você diz se ele estava mais focado na pesquisa do que no trabalho artístico? O Malinsky, né? Ou era um período que ia passar e ele estava ao mesmo tempo criando, e isso ainda vai aparecer, esse trabalho, porque eu queria muito ver o trabalho o mais recente, assim, do Malinsky, entende? Uhum. De repente, uma própria escola. Tem um trabalho com uma santa que ele estava fazendo que estava muito incrível, assim, né? Que ele ainda estava pensando como que ele ia apresentar, se ele ia apresentar por vídeo, se ele ia apresentar pela escultura, né? Eu acho que realmente é uma pessoa que a gente perdeu muito cedo mesmo, porque nesse momento ele estava muito focado na pesquisa por causa do doutorado, né? Mas assim que ele terminasse... Porque tinha que dizer, né? É aquela história. O artista, você diz que você é um pesquisador, tá? Mas o artista, quando ele começa a fazer pesquisa, é porque ele precisa, né? Porque justamente a nossa bela sociedade, assim, não favorece a vida dos artistas. Eu vejo assim, por exemplo. Eu vejo só bom, deixa eu ver que outra pergunta. Então, você fala do Leonilson, Raul Cruz, eu já coloco aqui o Malinsky também. Tudo isso aqui dá para a gente muitas leituras, né? Muita pesquisa.
o corpo você vê como que tem a ver com o identitarismo, de repente essa coisa do identitarismo, né, das pautas identitárias, elas serem tão criticadas, porque elas justamente, elas acontecem talvez metade na mente, metade no corpo também, e isso é muito importante, daí tem todo esse outro viés envolvido. Assim. Você acha, o que você vê das pautas identitárias em relação ao corpo? Eu acho que elas têm potencial político, né? Elas são importantes desde que... porque hoje existe essa questão, né? Tipo, do identitarismo, como muitas vezes ele pode ser até limitante, né? Mas que daí vem a questão da teoria queer, né? A própria ideia do queer, né? Como algo libertador, né? E aí... Só que eu acredito da seguinte forma, eu acredito numa conciliação entre as duas coisas, né? Eu acho que tanto o identitarismo como a ausência da identidade na forma de liberdade, né? Não na ausência de identidade quando você é obrigado a perder uma identidade porque você não pode ter ela, né? Mas aquela ausência de identidade na forma de você estar em transição, né? Que é o queer, estar sempre moldando a sua identidade conforme você vai amadurecendo, né? Como um ser humano e tal, e você vai alterando isso. E aí também para quem quer ter uma identidade, né? Eu acho que por isso que eu sou meio conciliador nesse ponto, né? Eu acredito que isso vai muito, acho que tá dentro da construção da pessoa, né? Do ser, entre ter uma identidade que você construiu ela, né? Sua, não algo imposto, né? De fora para dentro, e ou mesmo quem não quer ter identidade, que quer desconstruir isso, que quer viver sem ter que se fixar numa identidade, né? Eu acho que são dois vieses muito bons para a construção do ser humano, né? E que eu acho que a arte tem potencial de incentivar não, mas levar isso a uma discussão, né? Existe um termo, um conceito em psiquiatria chamado despersonalização, que é alguma coisa de psicose. Bom, só para deixar registrado, e pode ser que seja um contrário do identitarismo, dessa identidade, né? Quando uma pessoa, ela não aceita ela não é aquela identidade que dão a ela, e ela, ao mesmo tempo, não pode ter uma identidade, né? Aqui também, você trabalhou num e-book do cineasta Silvio Bach, chamado Silenciário, né? Lançamento, né? Alguma coisa assim. Você, não sei se você trabalhou, você ajudou numa divulgação, alguma coisa assim. Esse Silenciário, né? Eu não li esse livro dele, mas tem alguma coisa a ver com o silenciamento dos artistas, dessas pulsões, ou dos artistas, ou da própria sociedade, que silencia, né, essa voz, que dá vazão, não é da vazão, dá visibilidade às pulsões do corpo, no caso. Então, eu ajudei na divulgação, né? Não estudei a fundo o trabalho dele, né? O meu envolvimento com o Silvio Bach, né? Foi porque ano passado a gente fez uma celebração, né? A gente foi completar os 50 anos do filme Guerra dos Pelados, que ele fez aqui no Paraná, né? Em Paraná, Santa Catarina, que tratava da questão da Guerra do Contestado, né? Então ele fazia um apanhado, né? É uma história ficcional, né? Mas o trabalho dele era muito importante para pensar a questão da Guerra do Contestado, que é uma guerra praticamente esquecida, né? E o trabalho dele tem muito a ver com isso. Então, o trabalho do Silvio Bach como um todo, né? Ele fala de silêncio muito, do silêncio dessas histórias, dessas pessoas, dessas comunidades que estão à margem, né, que de alguma forma não aparecem, que de alguma forma para a sociedade não são importantes, né? Então o trabalho dele tem muito a ver com isso, né? Ele toca nesses pontos assim, né? O trabalho dele tem muito essa questão também de aproximação com a política, né? O filme As Guerras dos Pelados é muito interessante. Ele traz questões assim super intrigantes, né, com relação a essa guerra, com relação à questão do poder ali, né, entre os assentados, né,
as pessoas que estavam na área em que foi cedida para madeireira, né, e para a estrada de ferro, que daí perderam suas casas, perderam suas terras, né, por serem pessoas que não tinham família, nome, né, na época. Então ele Tipo, mostra muito disso. de hoje. Tipo o MST. Seria o MST de hoje, exatamente. Essa Então ele história trabalha sempre... muito nesse viés, entendeu? É muito interessante. Eu sei, tinha um cineasta, um diretor de teatro chamado, acho que era ele, né, Horaci Gemba, aqui do Paraná também. Ele teve duas peças, uma era a Colônia Sicília, a outra era a Guerra do Contestado, também até o meu ex-marido trabalhou nessa Guerra do Contestado. Colônia Sicília eu não lembro. Depois teve filmes também. Então, era um assunto que já foi bastante falado, né, mas eu acho que o Silvio Bach, ele fez já um outro apanhado, né, daí do próprio cinema, né. Deixa eu ver aqui. Como eu escrevi as perguntas aqui, eu devia ter digitado, mas é que vem assim, né. Acho que nós já falamos disso aqui também. Bom, esse ponto de silenciamento social, né, daquilo que é a identidade, que passa também pelo corpo, né, tem tudo a ver ou não tem nada a ver com questões queer, questões feministas, LGBTQIA+, eu acho que o LGBT nem sempre está na questão queer, né? Na questão das etnias que não brancas ou raças, né? Que não se diz raças, mas no Brasil, negra, indígena, de minorias em geral, assim, você acha que existe esse silenciamento nas artes também por causa desse silenciamento que sempre é proposto para essas minorias, assim? Com certeza, com certeza. As instituições não priorizam. Hoje em dia, a gente está vendo uma pequena mudança, né? Mas ainda assim, você não vai encontrar, por exemplo, dentro das instituições, principalmente nos círculos de comando dessas instituições, você não vai encontrar essas minorias silenciadas, né? Ainda você vai encontrar os mesmos merchants de antes, né? Os mesmos diretores de antes, né? Hoje em dia que a gente tem um pouco mais de mulheres, né? Um pouco mais, mas a gente não vê essa diversidade que muitas vezes a gente vê até as instituições incentivando como uma forma de ganhar destaque porque isso está em alta, né? Mas ainda assim não é algo... É uma coisa que, a se pensar, né? Que esse trabalhar o indivíduo, trabalhar a sua identidade, trabalhar o seu corpo, nunca foi uma questão da arte, né? Tipo, isso é muito arte contemporânea, né? Porque isso nunca esteve ali, né? A arte nunca foi um lugar de liberdade para esses indivíduos, né? Está se tornando agora, né? Agora que está começando, e ainda assim é um caminho que está começando, né? Veja que isso que eu falei, 2017, desses anos 2010 agora, que surgiram muitos desses trabalhos também de pessoas LGBTQIA+, né? Surgiu e aí a gente já teve a onda conservadora, né? Tipo, surgiu, ganhar um certo espaço, né? Por exemplo, tivemos 2 bienais que foram focadas nesses assuntos, que foi a de 2014 e 2016, nas Bienais de São Paulo. Em ambas, inclusive a de 2014, que foi chamada de Transbienal, né? Que foi um nome pejorativo, que daí a própria Bienal adotou, né? Os curadores adotaram como uma forma de reverter isso. Mas você vê que isso não é algo que é comum na arte, que tomou a arte, entende? A gente já teve uma revolta contra, assim, né? Então, realmente, é um caminho longo, assim, porque a arte nunca teve realmente espaço para tratar dessas questões, entende? Os artistas que agora estão chegando lá, estão demandando esse espaço, né? Artistas dessas comunidades, né? As comunidades apagadas ou minoritárias, né? Que estão galgando esse espaço e estão tentando chegar lá, né? Tentando trazer essas questões importantes para si no espaço da arte, né? No seu trabalho, né? Você acha que é possível existir uma arte apolítica? Ou ela sempre vai ser política, mesmo quando ela se pretende a política? Ou as coisas podem não ser assim? Olha, eu acho que pode acontecer, né? Existe arte...
Existem, eu acho que existem trabalhos de arte e certas vertentes assim que a gente vê que são mais estéreis, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que trabalha só com a forma. Bom, se bem que a forma é política também, né? Quando a gente pensa a questão da forma, né? Mas eu acho que existe aquela arte mais voltada para o entretenimento, né? Que daí vai perdendo, quando ela fica mais próxima do entretenimento, quanto mais próximo do Isso não é entretenimento, acho que ela vai político? perdendo. Você acha que isso não é político, então? Eu, eu acho que é complicado. Existem trabalhos de entretenimento que eu vejo muita política neles, né? Tipo, eu vejo que mesmo coisas que são feitas lá para passar num cinema comercial, uma coisa mais dramática, assim, mais focada mais na mensagem e tal, mas mesmo assim a gente vê que tem uma questão política ali sendo trabalhada, né? Mesmo que seja tão profunda, né? Então eu acho que Sim, mas depende. isso não é político. É você esquecer. Você falou agora que o corpo é político e tal. Uhum. Então a gente não querer trazer a política, entre aspas, não querer trazer, entre aspas, talvez a política, isso não é uma atitude política também? Pode ser, Bom, com certeza. É uma decisão, né? Eu acho que daí, eu acho que na verdade, acho que a gente pode falar em engajado, né? Os que estão mais engajados e menos engajados, mas a política está em todos, né? Ela acaba atravessando, né? E aí tem uns que são mais engajados, que trabalham as questões que são importantes para si, né? Questões até políticas de forma mais explícita, de forma mais característica, talvez, né? E aqueles que não, né? Não, isso não está engajado ali. A política está ali, mas sem a questão do engajamento mais forte, né? Mas a política está ali, né? Mesmo que seja inconsciente, né? então fale sobre o Rosa Coletiva. Você participou, participa? Qual que é a proposta? O que era? Não sei. Você participa ainda, né? Participa ainda, assim. O Rosa Coletiva é o nosso grupo, né? A gente tem eu que trabalho ali na escrita e no visual. Daí tem a Hermínia, que é minha amiga, que é cineasta, né? Tem o Diogo, que é meu amigo ator, né? E tem a Luísa Cons, que é uma fotógrafa maravilhosa, né? Luísa Não, a Luísa Cons. Depois eu te passo os nomes, se você quiser. Isso. Tem um cartazinho ali, mas eu não sei se todos estão, né, naquele ali. Você passa depois o nome. Tem a nossa página principal, né, que é o Rosa Coletivo no Instagram, que daí lá tem a fotinho de todo mundo e um pequeno currículo, assim, também, que é bem bacana. Então agora eu vou te fazer perguntas mais gerais, assim, tá? Tá. Que não tem só a ver com o teu trabalho. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que ou dão depoimentos aqui, ou são entrevistados aqui. Quais as questões cruciais da arte? Da arte, não estou falando da arte contemporânea. Quais as questões cruciais da arte? Ai. Isso é pesado, hein? Eu diria que, na minha opinião, né, as questões principais da arte são o ser humano, né? Eu acho que sem o ser humano não há arte, né? Ainda que a gente trabalhe questões, por exemplo, como o meio ambiente, questões da natureza, questões da ciência, né? O cerne é o ser humano, né? É a vida. É ele que faz arte? É ele que faz arte e é para ele que se faz arte, né? Queira ou não, a gente não tem para outra pessoa aqui fazer arte. A inteligência artificial não faria arte, certo? Ainda assim, a inteligência artificial faz arte a partir de um ser humano, né? Tipo, ela não é totalmente independente de um ser humano, né? E ela faz pro ser humano, ela não vai fazer para uma outra inteligência artificial, né? Eu acho que seria infrutífero uma inteligência artificial fazendo arte para outra inteligência artificial, né? Dizem que elas vão dominar o mundo. Bom, então agora, quais as questões cruciais da arte contemporânea? São as mesmas? Você não falou bem quais são as questões cruciais da arte. Eu acho que, sim, né, a arte contemporânea também trabalha a questão da vida, mas aí eu acho que a arte contemporânea a gente tem um nicho maior, né? Acho que a política está muito presente na arte contemporânea, né? Eu acho que é uma questão muito importante para os artistas hoje, né? Mas eu
eu acho que também a arte contemporânea ela é múltipla, né? Então, eu acredito que a questão da forma, do material da arte pela arte, né, também continua muito viva, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem a Eliane Proli, né, o Tony Camargo, né, que são pessoas que estão trabalhando, claro, não estou dizendo que eles não são políticos, né, de forma alguma, falando isso, né? Mas o Tony Aquilo que a gente Camargo, falou. no início, ele tinha um trabalho bem diferente, acho que o trabalho dele, mesmo que ele, assim, eu lembro de tipo uma entrevista que ele fez uma vez lá no Solar do Barão, e ele estava bem no início ali, ele fazia uns trabalhos que eram, como é que eu posso dizer, eram instalações, assim, que ele fazia com móveis de escritório e tal. Até uma entrevista que eu fiz com o Tony Camargo também, está aqui no Pinguim, só que foi feita por áudio a entrevista, tá? Depois eu fiz uma entrevista por escrito com ele também, dessa está no blog. Então, ele tinha esse trabalho, embora ele não falou nada sobre política, do trabalho e tal, mas estava totalmente político ali, que era aquele trabalho dele também, né? Era, claro, tinha toda a forma, artes visuais, tudo. E agora o trabalho dele mudou bastante, né? Embora eu veja a política também, tá? Eu vejo, porque eu vejo sempre... eu sempre vejo outras coisas. As pessoas, às vezes, elas estão apresentando uma coisa, eu vejo outras também. Eu acho que todo mundo, você deve ser assim também. Entende? Mas mudou bastante o trabalho dele, né? Parece que a arte pela arte, talvez, de materiais, uma coisa de materiais, assim, né? Sim. E De questionar o que é a matéria da arte, né? a Eliane Proli, que também, né? Mas também eu acho que tem... Bom, não sei. Ela trabalha instalações, né? Instalações sempre parece que tem alguma coisa a ver com... Não só com a arte pela arte, discussão de materiais, né? Mas a própria linguagem, assim, parece que tem alguma coisa. Mas pode ser também só arte pela arte, né? Tem essa multiplicidade. Não estou querendo dizer que é menor, assim, sabe? Não quer dizer de forma alguma que é menor. Não é. Eu acho que tem uma validade. Lógico que não. Inclusive, a Eliane Proli sempre foi considerada a grande artista contemporânea do Paraná, né? Então, e o Tony Camargo também é um dos grandes artistas paranaenses, né? E daí, do Brasil também. Deixa eu ver aqui. Tá, que livro você recomendaria, assim, para quem quer saber um pouco mais de arte? Ou livro, ou pode ser um vídeo também, alguma coisa que você acha que uma pessoa que quer saber mais sobre arte contemporânea, né? Ou mesmo sobre arte, ela poderia ler, assim. Olha, um que eu gosto muito, tá, muito mesmo, é um autor paranaense, tá? É do Arthur Freitas, o Arte de Guerrilha. Eu acho muito bacana, porque a forma como ele aborda, ele usa o caso de vários artistas, né, brasileiros, da época da ditadura, né, que apresentaram seus trabalhos naquela época, que ele mostra como a arte, os artistas naquele momento, encontraram formas de passar por cima da censura, né, sem serem pegos naquele momento, e trazer trabalhos que traziam política muito forte, até um tanto engajados, né, e que, de certa forma, conseguiram levantar questões assim que não fosse daquela forma, não sei como outros artistas teriam conseguido, né, e eu acho que isso mostra a potência da arte contemporânea, assim, né, essa capacidade mesmo? Arte de Guerrilha. É do Arthur Freitas. É do Arthur Freitas. É muito interessante mesmo, assim, sabe? Ele traz para mim, ele traz esse lado da arte contemporânea que muitas vezes fica escondido por trás dessa coisa, mas eu não consigo entender e tal. E ele apresenta, assim, veja como isso foi mostrado, né? Não poderia ser mostrado de outra forma, né? Principalmente naquele momento que eles tinham censura e tal, e eles conseguiram trazer questões que foram de verdade. muita coisa, né? Então tá, então eu vou te fazer mais umas perguntas aqui. Agora, como eu disse, são perguntas gerais. O que é liberdade? Tão difíceis essas perguntas, né? Tão grandes, assim. Eu não sei dizer ao certo, né? Eu acho que a liberdade é algo que a gente constrói para si, né? Eu acho que é algo que a gente nunca experimentou realmente, né? Então, por isso que eu acho que é uma construção que a gente pode fazer dentro dos limites, né? Existem limites que, queira ou não, a gente não consegue extrapolar, né? E existem limites necessários também, né? Que
por exemplo, não fazer mal aos outros, por exemplo, isso é um limite necessário. Nossa liberdade não pode passar a esse ponto, né? Então, eu acho que é uma construção. Acho que a gente tem que construir dentro dos limites necessários e dentro daquilo que a gente pode, né? Também somos também limitados por outras questões, né? Construir a nossa liberdade, né? Cada um de nós, né? E eu acho que a liberdade plena mesmo a gente nunca vai conhecer. Acho que nunca conhecemos e nunca vamos conhecer. Tá, então, aqui, arte é a resposta para a vida? Eu acho que é uma das respostas, né? Arte é uma das respostas, muito importante. Se você estivesse naquele ataque na Praça dos Três Poderes, digamos que você fosse um bolsonarista, tá? E estivesse lá, e na hora que você se deparasse com a tela do Di Cavalcanti, o que você faria? Você era um bolsonarista, né? Não é você. Você é um bolsonarista. Você estava lá para atacar, para destruir tudo. Na hora que você visse, mas você conhece a arte, tá? Na hora que você visse o Di Cavalcanti, o que você ia fazer? Esse é um exercício de empatia difícil, né? Colocar no lugar de bolsonarista. Eu sei o que eu falei. Eu acho que eu não teria me focado no Di Cavalcanti, sabe? Eu acho que eu teria achado irrelevante. Primeiro, eu não reconheceria um Di Cavalcanti ali, acho que eu pensaria que era um quadro não, qualquer. Mas eu estou falando que você tem conhecimento de arte. Você tem conhecimento de arte, você sabe que é Di bolsonarista, Cavalcanti, mas ao mesmo tempo você é bolsonarista. E você estava lá. Nossa, mas que bolsonarista frustrado, né? Com conhecimento de arte, ainda assim que bolsonarista. Mas pior que tem, né? Pior que tem, né? Eu acho que eu tentaria roubar, né? Porque valia muito. Era isso que eu fazia também. Disse que valia 8 milhões a tela. O cara ficava milionário, né? Pra que rasgar? Tirava aquilo do... Se é um conhecedor de arte, tira aquilo da moldura, entendeu? E enrola ali, ó, leva, ninguém vai ver. É isso que eu ia fazer. É lógico. Por que você acha que os bolsonaristas, além de atacar, que a gente já falou o tempo todo aqui, eles atacam especificamente a Lei Rouanet? Por que você acha assim? Porque é engraçado, tem tantas leis, né? Mas por que é justamente a Lei Rouanet que eles atacam? Tem vários incentivos, né? Aí eu acho que é a mesma questão da perseguição dos artistas do ano 2017, né? Que é as campanhas, né? É que eles acreditam muito fácil nessas verdades fáceis ali, nessas mentirinhas que parecem verdades fáceis que eles criam. Então eu acho que a Lei Rouanet, ela teve um potencial, porque ela ganhou essa fama, né? Por conta de trabalhos de artistas de entretenimento, né? Que nem, por exemplo, uma Ivete Sangalo, né, esses artistas mais famosos, que daí ganhavam, tipo, milhões ali numa Rouanet e tal. Então, ela teve esse potencial, né, acabou que foi fácil de usar essa narrativa, né, porque, por exemplo, existem outras leis também de incentivo, né, que inclusive dão muito mais, por exemplo, a Funarte teve muitas leis de incentivo, né, mas não tinha essa fama, porque não eram leis de incentivo que chegavam nesses artistas, né, então geralmente elas tinham pacotes menores, assim, e tal. Então eu acho que foi por conta disso, sabe, a Rouanet acabou ganhando fricção, porque foi fácil de falar assim, ó, Ivete Sangalo tá milionária por causa da Rouanet, entende? Claro que eles não falavam que o Gustavo Lima também estava milionário por conta de leis municipais, né? Ou às vezes nem lei, né? Fazia sem edital mesmo, né? Sem nenhum tipo de controle, que é o que a gente descobriu, né? Nos últimos anos. Eles atacaram muito o Chico Buarque, imagina. Eu acho que ele nunca precisou da Lei Rouanet, pois ele surgiu muito antes da Lei Rouanet, né? Ele já era bem famoso. Então, me diga uma coisa, como que você escolheu, optou pela tua profissão, assim? Como que foi o teu início, você foi fazer faculdade de arte? Fale um pouco de você, assim, dessa tua escolha da profissão de pesquisador, né? Que é muito bacana. Tudo começou quando eu conheci as poesias do meu pai, assim, sabe? Ele nunca publicou, mas ele tinha uns cadernos em casa, né? Oi? Quem que é teu pai? Não, Pesquisas do teu pai? Não, ele não é conhecido. Não, ele nunca publicou nada. Mas ele é pesquisador de arte também? Ou não? Não, desculpa. Ele tinha poesias. Ele escrevia poesias. Ah, escrevia poesias? Eu tenho os cadernos até hoje dele. Né? O nome dele eu posso conhecer. Não, ele nunca publicou nada. Nunca publicou nada.
então não, eu nunca fui conhecido. Mas ele era escritor. Ele era E escritor. por que você não publica as coisas dele agora? Oi? Publica as coisas dele agora? Eu quero publicar, é um dos meus projetos, assim, sabe? Eu quero publicar os trabalhos dele, assim, eu acho que ele tem bastante potencial, assim, né? Só que daí eu conheci esses trabalhos dele nesses caderninhos dele, eu achei esses caderninhos dele em casa, né, uma vez, e comecei a ler, e aquilo me interessou muito, sabe? E acho que por ser meu pai, né, não sei o que causou, assim, por ser muito bonito. Publica no Kindle, não vai dar uma de bolsonarista destruir o trabalho do teu pai, então. Não, de forma alguma, né? Bolsonarista faria isso. Não, inclusive eu guardo os manuscritos, mesmo que só tem manuscritos, né? Eu guardo no plastiquinho ali bonitinho e tal, porque ainda quero trabalhar com eles, né? E aí isso foi me incentivando, e aí eu já gostava um pouquinho de literatura, quando eu li o que ele escreveu, eu quis ler mais, né? E me apaixonei por Machado de Assis na adolescência, assim, e foi o que foi me abrindo portas, assim, sabe, para ler muito, e foi o que me incentivando. Porém, num determinado momento, né, falou mais alto, assim, a vontade de ter um emprego fixo, né, de ter uma carreira mais rentosa, e eu fui para informática, né. Então foi a minha primeira formação. E aí fiquei, né, por mais de 10 anos numa carreira de informática e tal, só que aquilo foi me cansando, sabe? Fui tendo problemas psicológicos, eu escrevia... Oi? É um conhecimento grande para você usar também nessa tua profissão agora de pesquisador, né? Aliás, enorme conhecimento. Com certeza. Só que num primeiro momento não foi a minha intenção. No primeiro momento foi realmente ter uma carreira para ter uma estabilidade financeira, né? Mas eu patinava muito, né? Porque não era o que eu queria mesmo, assim, né? Escrevia escondido, né? Eu tenho minhas coisinhas escritas lá que ficavam quietinhas, né? Depois eu te mando alguns escritos que eu tenho, sabe? Que eu publico em jornais. No blog. Manda mesmo. Tá? Manda mesmo. Vou deixar. E aí foi o momento, assim, sabe, quando eu já estava com crise de pânico, assim, sabe, eu não aguentava mais trabalhar naquela área, sabe, tipo, tinha estabilidade financeira, mas não era o que eu queria, sabe, aquilo estava me comendo por dentro, assim, E aí foi onde eu decidi, eu tinha vários amigos artistas e que faziam faculdade, tá? Eu falei, não, faz uma faculdade, vê se você gosta, né? E aí foi onde eu entrei, né? Eu entrei na FAP, né? Fiz as artes visuais porque não que eu tivesse vocação, né? Ou habilidade, mas era porque não precisava de habilidade específica, né? Para poder passar. Todas as outras, dança, teatro e cinema precisavam de habilidades específicas. Eu falei, então vou fazer. Não, cinema não. Cinema não tinha, mas daí eu não tinha interesse. Mas teatro e dança tinha, e música tinham habilidade específica. Eu falei, eu não tenho habilidade específica em nenhuma dessas áreas, né? Como não tinha de literatura, né? Aí eu falei, não, então eu vou entrar nas artes visuais. Aí passei, fiz, né? Gostei muito, só que daí foi onde eu me apaixonei pela pesquisa em arte, né? Pela pesquisa da história da arte, né? E principalmente da história da arte presente, né? Que foi onde eu tive contato com o Sérgio Moura, com o trabalho dele, com outros trabalhos de paranaenses também, né? E amei, assim, né? Gostei muito, assim, do que eu vi, né? De toda... Como era rico, porque eu não sabia que o Paraná tinha essa história tão rica em artes, assim, né? E aí a descoberta disso me fez pensar, não, eu quero trabalhar isso, eu quero estudar isso, quero pesquisar isso, quero trazer outros artistas também, né? E aí gostei também muito da arte contemporânea, né? Principalmente desta década, né? Eu entrei na faculdade em 2013, né? Na faculdade de artes visuais, né? Quando eu decidi. E aí eu falei, não, eu quero muito trabalhar isso, quero muito conhecer mais a fundo e tal, né? E aí foi, né? Daí eu fui mordido pelo bichinho da pesquisa. Muito E aí legal. fui pro mestrado, né? E aí terminei ano passado, né? Então é recente, assim, agora eu tô respirando agora, assim, né? O mestrado foi um processo, porque eu tô trabalhando ainda, né? Não tem como, não tinha bolsa, né? Então não tinha como me sustentar, precisei continuar trabalhando em outras áreas, né? E aí é pesado, né? Fazer um mestrado enquanto você trabalha 8 horas por dia é pesado, assim, tá? Mas deu certo e quero continuar, né? Não sei quando que eu vou fazer o doutorado agora, que eu quero dar uma respirada. Você pretende sair de Curitiba ainda ou não? Você é de Curitiba? Não, eu sou de Londrina. Eu nasci em Londrina, mas me criei em Curitiba, né? Saí de lá bem cedo. Me criei aqui. Mas sim, se houver uma oportunidade, eu vou sair com certeza. Não tem problema, não. Porque ainda tem mais oportunidade, assim, seja com um artista, um pesquisador, em cidades aqui no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro,
Ou já está tudo igual, assim, tanto faz? Não, Até porque não precisa... Hã? Curitiba tem pouca possibilidade. Bom, o mestrado de artes da FAP, ele foi o primeiro, né, do Paraná. É bom saber que tem esse mestrado. Muito bom saber. Muito bom. Então tá, eu vou te mandar depois algumas perguntas para você responder por escrito. Você responde? Respondo. Tá? Se eu souber, respondo. Então, a última pergunta. O que é que você está lendo atualmente? Atualmente eu estou lendo, não tem nada a ver com minhas pesquisas, mas atualmente eu estou lendo Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Hannah Arendt. Sim. É porque agora eu estou no momento assim, sabe, eu li tanta leitura técnica, né, nos últimos 2 anos, que daí agora eu estou de férias, assim, sabe, estou querendo ler algumas coisas diferentes, né, ainda que seja filosofia, né, mas... A filosofia, tudo isso é conhecimento para o trabalho também, né? Com certeza. Não é para a vida? Com certeza. Olha, então tá bom. E recomendo, é muito bom. Você quer fazer algumas considerações finais, então? Depois, essa live aqui, eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu baixo ela aqui no meu celular, tá? Eu compartilho ela aqui, depois eu baixo ela no celular, eu ponho no meu aplicativo lá, eu faço vários cortes, eu coloco legenda, porque eu faço cortes pequenos, eu publico em todas as coisas que eu tenho aqui, tá? Então, vai ficar muito legal, tá? Legal. Daí você também... E você pode repostar, se você quiser, não sei se está passando a live no teu aí também, no teu canal. Tá. Então, dá as considerações finais, o que você quer falar mais aqui. Que mais gente vai ver, além das pessoas que estão aqui. Ai, que medo. Bom, eu acho que é importante a gente pensar essa questão que é de tudo que a gente falou aqui, né? Essa questão da arte, a proximidade com a política, né? Quem tiver com interesse, eu acho bem legal, olha, incentivo mesmo, vai fundo, porque é uma área ela é muito instigante, né? E eu acho que ela tem um caminho muito grande pela frente ainda, né? Eu acho que a arte ainda vai chegar em outros patamares, né? Nessa questão de proximidade com a política, nessa questão da proximidade com isso que eu falei, né, da questão da relação com a sociedade, a relação do corpo e do indivíduo com a sociedade, né, e eu acho que foi muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, né, deve ter percebido, e eu quero agradecer, então, por se dar dessa oportunidade, tá, é sempre bom a gente poder falar um pouquinho mais. Eu que agradeço muito. Imagina. Muito bom. Que é bom a gente falar sobre a pesquisa, né, é uma forma... É muito bom falar sobre a pesquisa, né? É uma forma de mantê-la viva, de avançar com ela também, né? Que eu acho importantíssimo, né? Essas oficinas que eu faço mesmo sempre rolam assim umas conversas muito bacanas, assim, o pessoal que participa geralmente eles têm. A última que eu fiz foi a arte política ontem e hoje, né? Que foi aquela que eu fiz com o Gustavo Paris, que a gente falava também sobre arte no período da ditadura, né? Ela foi muito frutífera, sabe? Apareceram professores, apareceram estudantes, apareceram pessoas que não têm relação com a área, sabe? Nem com a arte, nem muitas vezes com as humanas, assim, e trouxeram tantas ideias bacanas, sabe? Eu gosto muito dessa relação, assim, sabe? Com tanto pessoas da área quanto pessoas fora da área também, que trazem muitas ideias e tal, né? Porque a ideia de arte e a ideia do pensamento crítico, ele não é só nas humanas, né? Ele está em outros lugares, que às vezes ele não é tão incentivado, né, em outras áreas, mas todo mundo tem esse potencial, né? E muita gente tem isso, né? Está pensando isso mesmo que não esteja nas áreas de humanas, né? Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de muitas pessoas poderem assistir isso aqui, né? Podem entrar no meu Insta lá, que quiserem perguntar alguma coisa, conversar também, estou sempre aberto, né, a diálogos produtivos e improdutivos também, né? Por que não? E muito obrigado pela vez. Divulgar bastante toda a tua pesquisa e também as tuas oficinas, gravar e passar, eu acho bem bacana isso, né? Quanto mais divulgar, melhor. Então, muito boa sorte na tua pesquisa, tá? Eu quero continuar acompanhando aqui. E você me deu vários nomes aqui bem interessantes que eu vou convidar também para entrevistar, né? Ou então para estudar também, saber melhor, mais coisas aqui. Muito legal. Muito obrigada, então, Wander. Tá? Imagina. Eu que agradeço. Viu? Beijinhos, então, para todo mundo. E eu vou deixar compartilhado aqui a nossa live, tá? Chegou um aqui.
Chegou tarde, porque nós estamos acabando, Michael. Mas depois você assiste de volta. Tchauzinho, então. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, viu? Bom descanso. Até mais.